Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Senhora Secretária-Geral da Justiça, Senhor Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Excelências, prezadas magistradas, prezados magistrados. Depois de um difícil e prolongado tempo pandémico, instituições e pessoas vão tentando recomeçar as suas vidas que nunca regressam ao instante da interrupção ou do condicionamento. Antes têm de enfrentar, além dos anos parcialmente perdidos, aqueles que poderiam ter sido vividos e não foram. Mais do que apenas recuperar o passado ou remendar as mazelas nele sofridas, verdadeiramente o que importa é reconstruir o presente a pensar no futuro adiado. Assim foi e assim é com cada pessoa. Assim foi e assim é com famílias, estruturas de saúde, escolas, tribunais, empresas, coletividades, comunidades locais e regionais. A Justiça, que como um todo naturalmente experimentou o embate das vicissitudes de 2020 e 2021, apesar do que resistiu e trabalhou, tem pela frente desafios acrescidos a somar àqueles que a pudessem onerar, e eram muitos, até 2019. Disso se falará certamente na abertura solene do ano judicial, que ela própria teve de se ajustar ao período eleitoral, bem como ao pós-eleitoral, que finalmente chegou ao fim. Por isso mesmo, hoje, neste congresso presencial, que por si mesmo constitui um grande sucesso, a menos de uma semana de posse do Governo e a menos de um mês da abertura solene do ano judicial, o que vos quero deixar são tão somente 3 palavras: saudação, atenção e serena ponderação do vosso contributo para a justiça portuguesa e por essa via para o Estado de Direito e a democracia em Portugal. Saudação. Saudação a todas e a todos os que diariamente servem o Ministério Público, servindo a causa pública e o interesse nacional. Magistradas e magistrados em primeiro lugar, mas por igual colaboradores os mais variados, sem os quais a vossa missão seria ainda mais complexa e exigente do que é. A todas e a todos saúdo, das e dos mais antigos, às e aos mais recentes, com reconhecimento e apreço institucional e pessoal. Atenção. Também atenção aos vossos problemas, solicitações, reivindicações. Tantas e tantos tão antigos, outros colocados pela mudança em curso, diversas delas imparáveis. Meios, recursos, modos de atuação, orgânicas mesmo. Todo um mar de questões a merecerem cuidado constante. Como sempre, sentida parte dos vossos mais qualificados representantes institucionais, a saber, as senhoras Procuradoras-Gerais da República de 2016 até hoje. Os passos dados no vosso estatuto funcional disso foram um simbólico exemplo, mas exigem uma rápida e adequada regulamentação. Sobretudo impõem, querem magistrados, querem funcionários, querem capacidade logística e técnica e, sobretudo, em termos de repensamento acerca dos ajustamentos a introduzir, a consideração de desafios novos em quantidade e qualidade.
A sociedade portuguesa mudou muitíssimo em cerca de 5 anos, ou pouco mais. E o que estava concebido para Portugal 2009, 2010 a 2015 já não corresponde àquilo que é necessário para Portugal de 2022 a 2026, por maioria de razão, a 2030. É necessário repensar no domínio legislativo, é necessário pensar no domínio administrativo, supondo, num caso como noutro, prévias opções políticas. Desde que não sejam opções como a da mudança da composição do Conselho Superior do Ministério Público, que eu, em circunstância alguma, poderei promulgar. Tudo o que puder ser feito para atualizar, aperfeiçoar, tornar mais eficaz, compreensível e assumido pelos portugueses o vosso papel constitucional e legal, deve sê-lo, a bem da justiça, a bem do Estado de Direito, a bem da democracia em Portugal. Serena ponderação do vosso contributo. Serena ponderação, digo, porque o Ministério Público, como todas as instituições da justiça e as instituições em geral, depara cada vez mais com afrontamentos valorativos do lado da sociedade em que se insere, muito diferentes daqueles que existiam noutras fases da nossa vivência constitucional. Emoção, a aditar-se à razão ou a substituí-la, novos meios de comunicação e opinião, inorganicidade de estruturas e seus processos, dissolução ou fragilização de instituições antigas e consideradas indiscutíveis, aceleração do tempo e crescendo de escrutínio público. Tudo isso e muito mais explicam, por exemplo, o choque de duas posições entre si diametralmente opostas na sociedade portuguesa acerca do Ministério Público. De um lado, e essa foi a primeira posição a surgir e a ganhar vulto dominante em termos cronológicos, a crença ilimitada na vossa capacidade para tudo investigar, tudo decifrar, tudo resolver, com perfeição e para o dia seguinte. E bem assim, a crença na indiscutibilidade dos vossos juízos e do vosso papel moralizador, salvífico, redentor, na nossa justiça e na nossa sociedade. Do outro lado, e essa posição emergiu cronologicamente depois da primeira, a crença também ilimitada na necessidade de apontar os vossos erros, defeitos ou omissões, a vossa imperfeição e lentidão, braço dado com a crença na discutibilidade sistemática dos vossos juízos e do vosso papel, nos termos em que ela é vista pelos vossos críticos mais acerados. Esta contraposição não é reconduzível à clivagem entre comunicação social de um lado e políticos do outro, nem a opinião pública de um lado e responsáveis ou privilegiados do outro. É mais complicada na sua formulação e explicitação, como complicada é hoje a realidade social, mediática, política e até psicossociológica. O que eu vos quero dizer aqui hoje é qualquer das posições que me afigura simplista e, por isso, falsa. Não há pessoas ou instituições perfeitas. Nem as há necessárias e totalmente imperfeitas. Não há Ministério Público perfeito, como não há Presidente, Parlamento, Governo perfeitos. E aceitar que a imperfeição é humana é um bom princípio de vida, para melhorar orgânicas, processos, comportamentos, comunicação e percepções públicas. E assim melhorar tempo e efetividade constitucional e legal, além de estar sempre disponível para admitir insuficiências, contingências, caráter não definitivo dos juízos, ainda reapreciáveis pelas instâncias jurisdicionais. Mas cumpre lembrar
que a inversa também é errada. Não há Ministério Público votado à imperfeição, a um erro, ao defeito, à omissão, a um preconceito condenatório. E isso deve levar os seus magistrados a nunca perderem de vista a missão relevantíssima, constitucional e legal que cumprem e que é insubstituível num Estado de Direito, numa democracia. Não estão acima da Constituição, da lei, nem são os seus únicos ou definitivos intérpretes autênticos. Mas também, sem eles, a defesa da Constituição e da lei não é possível, não é fazível, não garante os direitos portugueses. Nem santos, nem pecadores. Nem independentes da Constituição e da lei, nem dependentes daqueles que querem usar a Constituição e a lei para os impedirem de ser o que devem ser. Servidores qualificados, insubstituíveis e autónomos no cumprimento do seu munus coletivo. Excelências, nada pior do que a justiça a vogar ao sabor dos humores emocionais, das modas dos vários tempos comunitários. Ontem, para muitos, o Ministério Público era um messianismo na terra. Hoje, por outros tantos, ele é atacado como sendo a tentação do poder contra a lógica constitucional dos poderes. Sejamos serenamente racionais. Sem Ministério Público não há justiça possível. Ele não esgota, porém, essa justiça, mas é uma peça crucial nela. Os seus servidores têm um mar imenso, crescente de desafios a enfrentar, de casos a deslindar, de processos a conduzir e a executar, de obstáculos a ultrapassar, de supostos intocáveis a pesquisar, de interesses a confrontar e, ao mesmo tempo, de direitos a respeitar, de regras a acatar, de presunções de inocência a salvaguardar, de contenções na oratória mediática a observar, de elevadas expectativas a satisfazer. Que atire a primeira pedra aquela ou aquele que se julgue perfeito e queira assumir tal encargo sem pagar o correspondente e inevitável preço cotidiano. Que fique a terminar, Excelências, senhoras magistradas, senhores magistrados, a palavra do Presidente da República. Se há que fazer mais e melhor, que se faça, mas nunca dúvida reste de que a democracia, o Estado de Direito e a Justiça precisam do vosso testemunho imprescindível para serem letra viva em Portugal.